Pessoal, quero novamente cumprimentar todos que estão aqui. Agora sim, 8 horas, nós vamos estar aqui participando todos juntos aqui agora dessa live, todos que participam. Eu quero deixar alguns recados rapidamente para você. Essa live nós fazemos todo dia às 20 horas aqui no Brasil, no Facebook, mas no dia seguinte vai estar sempre disponível essa live, pessoal, para você compartilhar, para você passar para outras pessoas também no endereço do YouTube, nesse canal aqui, o canal pessoal, que é youtube.com/c/eberwmelo. No dia seguinte, a gente sempre coloca essa live compartilhando aí. Então, todas as lives que a gente fez, a gente também coloca no YouTube depois, no dia seguinte, ou no máximo 2 dias. Inclusive, aquela live que a gente teve sábado passado com o Dr. Wesley, né? Que foi muito bacana aí, falando um pouquinho dessa situação do coronavírus e nos dando instruções muito práticas aí, muitas dúvidas que o pessoal tirou no sábado passado. Então, sempre vai estar lá disponível para você estar vendo também, tá ok? Aqui eu quero cumprimentar os irmãos que acabaram de chegar aí, pessoalzinho, a Débora, Sérgio, Deus abençoe vocês. Já aí, 6 da manhã, né, gente? Deus abençoe vocês aí, tá bom? Sim, Ney, você, Otávio, é uma pessoa muito especial e querida, né? Um exemplo de alguém que ama o Senhor aí e tem se dedicado a Deus aí. Deus abençoe a família de vocês também. Pessoal, nós vamos então dar início aqui à nossa devocional hoje sexta-feira da Paixão aqui, e o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês é além da sexta-feira da Paixão. E para trabalhar isso aqui nessa pastoral, eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo, no capítulo 15, dos versos 1 ao verso 10. Abra a sua Bíblia, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre este tema nesta noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versos 1 ao verso 10. O que é importante nós salientarmos aqui e colocarmos aqui logo de primeira, amados? Nós estamos hoje em um momento em que a maioria do povo brasileiro, principalmente nosso feriado aqui hoje, comemora a Sexta-feira da Paixão. A Sexta-feira da Paixão, ela é considerada como um dia de se lembrar do sofrimento de Cristo, da sua morte, daquele tempo que ele fica pendurado naquela cruz e vem morrer pelos nossos pecados. Depois do sábado, é o sábado considerado como de luto pela morte. E no domingo da ressurreição, ou o domingo da Páscoa, como nós consideramos. E é interessante que muitas pessoas guardam esses dias com muito cuidado, muito respeito. E nós aqui não estamos tentando trazer nada que desrespeite as pessoas, mas apenas uma reflexão para que a gente possa perceber que quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos do sacrifício de Cristo, nós não podemos limitar a nossa consciência, a maneira que nós encaramos as coisas, simplesmente como um dia. Nós não podemos reduzir tão grande mensagem do Evangelho a apenas um dia ou uma semana de observância. Por isso eu gostaria de mostrar para vocês hoje o que o apóstolo Paulo fala a respeito deste Evangelho, que o centro dele é a pessoa de Jesus Cristo. A sua morte, a sua ressurreição são pontos centrais da nossa profissão de fé, daquilo que nós cremos. Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler apenas os 10 versículos, mas eu não vou fazer leitura para depois voltar. Então, você fica com a Bíblia aberta, nós vamos lendo e conversando sobre o texto, aquilo que o apóstolo Paulo vai nos ensinando. Nós começamos então aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, o verso 1 e verso 2 nos diz o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. O apóstolo Paulo começa a sua carta com uma exortação em amor aos irmãos de Corinto, lembrando que este evangelho que ele havia anunciado deveria ser o evangelho que esses irmãos estavam perseverando ainda. Agora, ele fala sobre essa perseverança, ele diz respeito à continuidade, a professar não somente de palavra, mas que com a nossa vida a gente possa refletir esse evangelho em todas as circunstâncias da nossa vida. Não é um evangelho simplesmente para os dias bons,
Não é um cristianismo simplesmente para quando todas as coisas dão conforme nós queremos, mas é um evangelho que se manifesta na nossa crença em todos os momentos da nossa vida. Este é o evangelho que os crentes deveriam ter crido. E Paulo diz, olha, se você não creu nesse evangelho, você creu em vão. Ele fala, vocês por esse evangelho são salvos, se é que vocês de fato creram nesse evangelho. Paulo não está aqui pondo simplesmente uma condicional. Paulo está dizendo que o cristianismo, o evangelho, como ele expressa aqui, ele não pode ser uma mera declaração formal de uma prática religiosa, de uma declaração positiva de que eu sou cristão, eu sou mais que vencedor, eu creio em Cristo Jesus. Não é um mero cumprir de regras religiosas, de datas especiais ou datas significativas, mas o evangelho tem a ver com a continuidade da nossa vida, com a maneira que a gente lida todos os dias da nossa vida e com aquilo que nós vamos passando dia após dia. Isto é o evangelho, e Paulo diz, se vocês creem neste evangelho, de fato, vocês não creram em vão, e ele tem salvado a sua vida. E aí o apóstolo Paulo, então, amados, ele começa a lançar aqui as bases desse evangelho. Olha o que ele fala no verso 3 e no verso 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeiro, Paulo deixa bem claro que este evangelho que ele está falando aqui não nasceu da sua intelectualidade, da sua maneira de ver as coisas. Esse evangelho nasce, sim, da vontade de Deus. Ele havia recebido esse evangelho dos apóstolos, e ele, como apóstolo do Senhor agora, apóstolo dos gentios, ele está transmitindo esse evangelho para outras pessoas. E é interessante que a base do evangelho de Paulo está na morte e na ressurreição, segundo as Escrituras. Paulo está citando aqui que, de fato, as profecias a respeito do Salvador, do Messias, se cumpriram na pessoa de Jesus. Quando ele morre pelos nossos pecados, quando ele morre segundo o desígnio e a presciência de Deus, e quando ele ressuscita ao terceiro dia, manifestando a sua glória. É interessante, quando nós estudamos um pouco mais a palavra de Deus, que nós sabemos que, em alguns momentos, as pessoas questionavam a ressurreição de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado naquele contexto, uma questão política, religiosa ali, e quando houve esse rumor da ressurreição de Jesus, muitas pessoas que queriam desmentir que ele fosse o Messias ou que ele fosse alguém de fato importante, tentaram abafar essa situação. Nós temos, nesse caso aí, o relato bíblico nos lembra que os guardas que estavam no sepulcro de Jesus foram subornados para mentir a respeito da ressurreição, para dizer que os seus discípulos haviam levado o corpo naquele momento. Mas, ao longo dessa discussão da ressurreição ou não de Jesus, se levantaram três teorias, que são elas. A questão da teoria da conspiração, onde disseram que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. A teoria da morte aparente, onde disseram que Jesus não morreu naquela cruz, mas ele teve um desmaio, tamanho a dor que ele passou na cruz, e que depois de algumas horas ele recobrou a sua consciência e saiu daquele túmulo. E até a questão da alucinação, de que as pessoas que viram Jesus não viram de fato, mas foi uma alucinação que as pessoas tiveram. Essas teorias são facilmente quebradas pela seguinte indicação. Primeiro, quando diz a teoria da conspiração, que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Como poderia ser, pessoal? Esses discípulos profundamente assustados, covardes, que fugiram na hora que Jesus foi preso, que não tinham uma liderança, que não tinham condição de enfrentar aqueles guardas romanos, né? Como que esses discípulos, da noite para o dia, se tornam pessoas corajosas, que arquitetam um plano tão audacioso para tirar Jesus daquele lugar, para enfrentar soldados capacitados e treinados para segurar aquele lugar? Ou seja, essa teoria não tem como se manter. Quando nós falamos sobre a questão da morte aparente, né? Eles dizem que Jesus não morreu, mas desmaiou e depois se levantou e tirou. Era necessário, pessoal, mais de 8 homens fortes para poder mover a pedra que estava no túmulo de Jesus. Como Jesus, depois de ter apanhado tanto, de ter
sofrido aquela dor, de lado de fora ainda, conseguiria mover uma pedra que 8 homens precisariam movimentar essa pedra para abrir ou para fechar. Ou seja, uma teoria infundada. Aqueles que dizem que Jesus não ressuscitou, mas que foi uma alucinação por parte dos discípulos, se equivocam porque não tem como provar psicologicamente que as mesmas pessoas em diversos lugares, com ideias diferentes, tiveram a mesma alucinação ao mesmo tempo. É interessante que Paulo aqui, quando ele dá fundamento nesse capítulo 15 de Coríntios aqui, a respeito do fundamento do Evangelho, as escrituras que falam da morte e ressurreição, ele começa a descrever nos próximos capítulos algumas coisas muito interessantes para comprovar a ressurreição de Jesus. Olha o que ele fala no verso 5. E apareceu a Cefas, no caso Pedro aqui, e depois aos 12, dizendo que a primeira prova da ressurreição é que Jesus foi de encontro aos seus discípulos, aqueles que estavam com medo, aqueles que estavam ressentidos e preocupados, como os discípulos do caminho de Emaús. Verso 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ou seja, além de Paulo dizer que ele foi visto de uma só vez por mais de 500 irmãos, Paulo diz, muitos deles estão vivos, você pode mandar um SMS, pode mandar um WhatsApp, que eles vão comprovar a história que eu estou dizendo. Agora, ele vai depois, terminando isso, no verso 7, 8, uma forma muito interessante. Olha o que ele fala no verso 7. Depois, foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Interessante você notar por que o apóstolo Paulo cita aqui Tiago e depois ele cita a si próprio, o apóstolo Paulo aqui. Primeiro, Tiago aqui escrito em Coríntios é o Tiago, irmão de Jesus. E nós estudamos as escrituras, sabemos que Tiago, ele mesmo não cria que Jesus era o Messias. Ele vem crer em Jesus após a sua ressurreição. É depois da ressurreição que Tiago se torna um mártir da igreja, porque ele creu em Jesus após a sua ressurreição. Ou seja, Paulo está dizendo que quem está comprovando a ressurreição era um cético, alguém que não cria. E o próprio Paulo se descreve como aquele que nos apareceu para ele e comprovou. É interessante porque Paulo era o perseguidor da igreja. Ou seja, Paulo, como um perseguidor da igreja, não tinha nenhum interesse em dizer que a ressurreição de fato acontecera. Ou seja, Paulo ele começa mostrando que Jesus, a prova da ressurreição, é que ele aparece para os seus discípulos, para mais de 500 irmãos que ainda estavam vivos, alguns deles ainda, e para aqueles que não criam, para aqueles que não tinham nenhum interesse em testificar ou comprovar a ressurreição de Jesus. Ou seja, Paulo, além de dizer que ele morre e ressuscita, Paulo dá comprovação, Paulo ele comprova a ressurreição através desses pontos. E aí então ele começa então a descrever como que isso tem que afetar a nossa vida. Como que isso não deve ser apenas uma data para nós comemorarmos na sexta, no sábado, no domingo, mas deve ser algo contínuo, que mude completamente a nossa vida. Olha o que ele fala então no verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo, ele lembra que ele, como apóstolo, é um dos menores. E é interessante que Paulo reconhece de forma muito humilde que ele era um perseguidor da igreja. Ele reconhece que ele não tinha nenhuma condição de ser um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus. Interessante que o evangelho, ele não forma pessoas que são orgulhosas, autossuficientes. O evangelho sempre nos lembra que nós tivemos os nossos erros, que nós temos nossos equívocos hoje, mas que pela graça de Deus, nós podemos caminhar em novidade de vida. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é para mim e para você. É uma mensagem que nos lembra que o reino de Deus não é para pessoas perfeitas, mas para aqueles que estão doentes, pecadores que carecem da glória de Deus, que carecem do Senhor Jesus nas suas vidas. O evangelho não é para super-heróis, o evangelho é para aqueles que precisam conhecer mais o Senhor e reconhecem a sua pequenez. E aí Paulo, nos dá três motivos, ou três expressões nesse último versículo, verso 10, que deveria ser nosso comportamento além da sexta-feira da paixão. Olha o que ele fala no verso 10.
Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 3 lições muito importantes que eu quero fechar aqui hoje, essa pastoral e essa devocional. Primeira lição é que a graça define quem nós somos. Paulo diz: pela graça de Deus, sou o que sou. A grande bênção do Evangelho é que nós somos o que somos por causa da graça de Deus. Não havia em nós nenhum mérito, não havia em nós nada que nos atraísse ao Senhor Jesus. Nós éramos pecadores, nós éramos falhos, mas Jesus olha para mim e para você, e pela graça nos faz ser quem nós somos hoje. Nos faz ser pessoas que confiam nele, que estão descansando nele em meio a essa pandemia que a gente tem enfrentado. Nos faz ser pessoas que confiam plenamente na sua salvação, descrita nas Escrituras, naquele Cristo que morre na cruz por mim e por você. No que nós somos hoje é pela graça de Deus. Interessante que a segunda coisa que ele nos ensina é que a graça de Deus não só nos faz ser quem a gente é, mas em segundo lugar, nos leva a ter dedicação pelas coisas de Deus. Olha que como o versículo continua. E a sua graça que me foi concedida. Ou vã. E a palavra aqui é inútil, não se tornou sem nenhum valor. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Perceba que a graça, essa morte e ressurreição de Jesus, não faz com que as pessoas, e principalmente o apóstolo Paulo aqui, vivam uma vida somente em datas festivas. Não vá buscar a Deus somente nas crises, não vai buscar a Deus somente quando tem que comemorar uma sexta-feira da paixão ou um domingo de Páscoa. O Evangelho nos faz nos dedicarmos ao Senhor com a nossa mente e coração rendidos a Ele. É interessante nós percebemos que no meio da crise que nós temos vivenciado e vivido hoje, nós temos a oportunidade de fazer que essa graça que Deus tem nos dado, salvadora, não se torne vã. Eu tenho dito aqui em várias lives aqui, nós temos uma mensagem de esperança e paz para pessoas que estão profundamente angustiadas e com dúvidas sobre o futuro das suas vidas, quer espiritual, quer físico, quer econômico. Nós temos a mensagem da cruz e muitas vezes essa mensagem que nos salvou, que nos resgatou das trevas, tem se tornado uma mensagem que está sendo guardada numa gaveta, está se tornando vã. O convite do Evangelho não é para que eu e você apenas siga Deus no momento de crise, quando nós precisamos, na necessidade, em dias festivos, em dias comemorativos, em datas religiosas. O Evangelho deve afetar nossa vida todos os dias. Este é o Evangelho de Cristo Jesus. Terceira e última lição que o apóstolo Paulo nos diz é a dependência. Primeiro ele começa então dizendo que a graça define quem nós somos, pecadores salvos em Cristo Jesus, que a graça nos leva à dedicação, a buscar a Deus e a servi-lo, não somente em dias especiais, mas em todo o tempo. Mas perceba como ele termina o verso 10. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Perceba que tudo aquilo que o apóstolo Paulo faz, ele não faz por sua capacidade apenas, mas porque o Espírito Santo e Deus estão trabalhando na sua vida. Interessante isso, porque o Evangelho ele nos livra de vivermos para nós mesmos. O Evangelho nos dá a condição de vivermos para o Senhor, não porque somos bons, não porque somos capazes, mas viver para o Senhor, porque nós temos a consciência de que Ele está conosco. Se podemos fazer alguma coisa, fazemos porque a sua graça está sendo manifestada em nossas vidas. Por isso, amados irmãos, queridos que estão participando conosco dessa live aí hoje, a mensagem que nos fica desse texto, 1 Coríntios 15, dos versos 1 ao 10, é a mensagem que esse evangelho não pode se resumir a uma mera festividade, uma sexta-feira, de um domingo ou qualquer outro dia. Este evangelho não pode ser reduzido a coisa tão simplista, tão simplória. Esse evangelho tão transformador, que mudou as nossas vidas, que transformou a nossa história. Esse evangelho é o evangelho de Deus, é o poder de Deus, todo aquele que nele crê. É o poder salvador de Deus agindo em nossa vida. Este evangelho define quem nós somos, esse evangelho define a nossa dedicação ao Senhor, esse evangelho nos faz lembrar que somos salvos pela graça
Isso não vem de nós, é um presente, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos feituras de Cristo Jesus, criados, nascidos de novo através do Senhor Jesus. Que nós possamos viver esse cristianismo, amados, e essa fé prática, além da Sexta-feira da Paixão, mas que seja verdade todos os dias. Que seja verdade quando você tiver que enfrentar essa pandemia, quando você enfrentar talvez a questão econômica, talvez quando você enfrentar uma outra enfermidade, uma crise no lar, uma crise na sua família, que esse evangelho seja a base da sua convicção de fé. A base da convicção de fé que te lembra todos os dias que você não está sozinho, que lembra todos os dias que Deus está com você, cuidando de você e operando na sua vida todos os dias. Que nós possamos trazer ao nosso coração essa verdade que nos transforma, que nos restaura para a honra e glória do seu nome. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra de 1 Coríntios 15, dos versos 1 ao 10, possa ficar arraigada em seu coração, para que se torne uma coisa prática todos os dias. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus.